Olá a todos, o meu nome é Marta. Neste vídeo eu vou falar sobre toda a matéria dos polinómios que se dá no 11º ano de Matemática A. Vou tentar explicar esta matéria de uma forma mais simples e acessível para que consigas resolver qualquer exercício. Antes de começar, não te esqueças, se gostares do vídeo, deixar um like e subscrever o canal, para seres notificado sempre que publicar um vídeo novo. Um polinómio é uma expressão algébrica que é constituída por números e por letras. Aos números nós chamamos os coeficientes e às letras nós chamamos partes literais. Um polinómio é constituído por vários termos. Por exemplo, este polinómio tem dois termos. Temos aqui este termo de grau 1 e este termo de grau 0. Quando nós queremos determinar o grau do polinómio, como é que nós podemos fazer? Nós vamos olhar para cada um dos termos e vamos somar os expoentes das suas partes literais. Por exemplo, aqui neste caso, este é um polinómio de primeiro grau, porque como podemos ver, o termo que tem maior expoente é este termo que é 5x e é um termo de grau 1. Neste caso, temos um polinómio de segundo grau, porque o termo com maior expoente tem um expoente 2. Mas, por exemplo, neste caso, não é assim tão evidente. Portanto, nós temos que olhar para este termo e vamos somar os expoentes. Portanto, aqui temos x ao quadrado e y, que no fundo é y elevado a 1. Então, nós somamos 2 mais 1 e temos aqui um termo de grau 3. Como é o termo de maior grau, visto que este termo só tem grau 1, então este será um polinómio de terceiro grau. E atenção, os polinómios não precisam ter os termos de todos os graus. Por exemplo, nós aqui temos o termo de grau 3 e depois só temos o termo de grau 1. Não precisamos necessariamente ter um termo de grau 2. E aqui, como podemos ver, temos um polinómio de quarto grau, porque o número que tem uma parte literal com maior coeficiente é este aqui, que é o 5x à quarta, portanto, polinómio de quarto grau. Pegando aqui neste exemplo, nós conseguimos ver que temos aqui um termo de grau 4. Neste caso, 5 é o coeficiente deste termo e x à quarta é a sua parte literal. Neste caso, menos 3 é o coeficiente deste termo. X ao cubo é a parte literal. E finalmente aqui neste termo nós temos 6 é o seu coeficiente e x é a sua parte literal. Portanto, não esquecer, quando temos aqui um sinal de menos antes do termo, é porque o sinal de menos pertence ao coeficiente do termo. Portanto, nós podemos multiplicar ou dividir os polinómios. Se nós quisermos multiplicar um polinómio por outro, o que nós fazemos é, no fundo, aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, se eu tenho 5x mais 2, eu vou multiplicar o 5x por cada um dos termos que aqui está dentro e vou multiplicar o 2 por cada um dos termos que aqui está dentro. Portanto, neste caso, nós ficamos com 5x vezes 5x à quarta, que dá 25x à quinta. Portanto, multiplicamos o coeficiente pelo coeficiente, a parte literal pela parte literal. Depois, vamos multiplicar 5x por menos 3x à quarta e ficamos com menos 15x elevado a 4. E, portanto, finalmente ficamos com 5x vezes mais 6x e que dá mais 30x. E depois é uma questão de multiplicar o 2 por todos estes algarismos. Portanto, aqui fica 10x à quarta. Se multiplicarmos o 2 pelo menos 3x ao cubo, ficamos com menos 6x ao cubo. E finalmente, se multiplicarmos o 2 pelo 6x, ficamos com mais 12x. Ok, portanto, ficamos aqui com esta expressão. Portanto, ficamos com esta expressão. E agora o que vamos ter que fazer é simplificá-la. Ou seja, vamos somar ou subtrair os termos que têm o mesmo grau. Portanto, 25x à quinta é o único termo deste expoente, portanto vamos mantê-lo. Em relação aos termos de expoente 4, temos aqui o menos 15x à quarta e o 10x à quarta. Portanto, podemos, no caso, somá-los. Quando nós temos aqui este tipo de somas ou diferenças, portanto, em que temos um coeficiente e uma parte literal com expoente, o que nós fazemos é a soma ou diferença entre os seus coeficientes e deixamos a parte literal tal como ela está. Portanto, neste caso, nós temos menos 15 mais 10, fica com menos 5x à quarta. Como podemos ver, temos ali apenas o menos 6x ao cubo, que não tem um termo com o mesmo expoente, portanto, vamos só mantê-lo. E finalmente temos aqui mais 30x mais 12x, ficamos com mais 42x. E pronto, será aqui a simplificação desta expressão aqui. Portanto, recapitulando, quando nós temos dois polinómios e queremos multiplicá-los, o que fazemos é aplicar a propriedade distributiva e no final depois simplificamos a expressão que obtivermos. E o que é que fazemos quando queremos dividir dois polinómios? Portanto, eu há bocadinho não disse, mas quando nós temos uma multiplicação, basta que não tenhamos nenhum sinal no meio dos polinómios para se assumir que é uma multiplicação. Portanto, o mesmo não acontece se tivermos uma divisão. Portanto, se nós quisermos realizar uma divisão de polinómios, vamos deste lado aqui o dividendo e deste lado o divisor. E agora como é que realizamos a divisão? Eu vou aqui pegar no primeiro termo e vou pensar assim, que número é que eu tenho que multiplicar por x para obter 2x ao cubo? E esse número é o 2x ao quadrado, que é o número que eu vou escrever aqui. E, portanto, se eu multiplico x por 2x ao quadrado, eu aqui vou escrever menos 2x ao cubo. E depois vou multiplicar 1 por 2x ao quadrado,
e vou escrever aqui menos 2x ao quadrado. Lembrando que aqui nós fazemos exatamente o mesmo. Se nós tivéssemos este tipo de divisão, nós perguntávamos por quanto é que temos de multiplicar o 3 para chegarmos ao 5, ou então, no fundo, qual o maior número pelo qual podemos multiplicar o 3 para conseguirmos obter um número próximo de 5. Então, neste caso, a resposta seria 1. Então, nós fazemos 3 vezes 1 dá 3. E aqui pomos menos 3. Portanto, neste lado vamos fazer exatamente o mesmo. E, portanto, nós vamos multiplicar x por 2x ao quadrado, vamos ficar com menos 2x ao cubo. Vamos pôr aqui. E se multiplicarmos 1 por 2x ao quadrado, vamos pôr aqui menos 2x ao quadrado. E agora, tal como numa divisão normal, nós vamos aqui fazer as contas. Portanto, aqui vai ficar 0 e menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar menos 5x ao quadrado. E, portanto, depois de fazermos isto, vamos baixar o terceiro termo. E agora vamos fazer exatamente a mesma pergunta. Por que número é que eu tenho que multiplicar x para obter menos 5x ao quadrado? E a resposta vai ser menos 5x. Portanto, eu vou multiplicar x por menos 5x e vou multiplicar 1 por menos 5x. E, portanto, nós multiplicamos aqui x por menos 5x, aqui passa para mais 5x ao quadrado. 1 vezes menos 5x, como fica menos 5x, aqui passa para mais 5x. Portanto, aqui irá ficar 0 e aqui irá ficar 10x e vamos baixar o 12. E agora torna-se mais fácil, porque se eu perguntar que número é que eu posso multiplicar por x para obter 10x, a resposta vai ser 10. Portanto, vou fazer exatamente o mesmo, multiplicar x por 10, fico com, portanto, aqui passa para menos 10x. E deste lado fica 1 vezes 10, que irá ficar aqui como menos 10. E, portanto, no final, se realizarmos as contas, o resto aqui será 2. O quociente será 2x ao quadrado menos 5x mais 10, e, portanto, será esta aqui a conclusão da divisão. Mas, na realidade, esta divisão deu algum trabalho a fazer, e há uma forma muito mais simples de resolver que nós vamos ver já a seguir. Existe uma forma muito mais fácil de resolver a divisão que acabamos de fazer, e que é através da regra de Ruffini. Portanto, nesta regra, nós não vamos pôr aqui todos os termos, mas vamos pôr apenas os seus quocientes. Como podem ver, os quocientes correspondem aos valores que eu aqui escrevi. E deste lado, nós vamos pôr o divisor. Ou seja, em vez de pormos aqui o 1, nós vamos pôr aqui o menos 1. Portanto, lembrando que, por exemplo, ali na divisão, nós quando passávamos para o outro lado, também passávamos com um sinal de menos. Portanto, vamos fazer aqui exatamente o mesmo. Tal como na divisão, a primeira coisa a fazer será baixar o primeiro termo. Portanto, vamos passar o 2 aqui para baixo. E agora, o que vamos fazer é multiplicar o menos 1 pelo 2 e pôr o resultado aqui. E depois realizar a soma destes dois números. Portanto, menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. E menos 3 mais menos 2 irá ficar menos 5. E agora o que vamos fazer é multiplicar o menos 1 pelo menos 5, pôr o resultado aqui e novamente somar estes dois números. Menos 1 vezes menos 5 irá ficar 5. 5 mais 5 vai dar 10. Finalmente, vamos multiplicar o menos 1 pelo 10, pôr o resultado aqui e somar também estes dois números para obtermos o resto desta divisão. E, portanto, se multiplicarmos menos 1 por 10, vamos aqui obter o menos 10. 12 menos 10 irá ficar 2. E será 2 o resto, tal como tínhamos visto ainda há bocadinho na divisão. E agora, como é que nós vamos saber aqui qual é que é o quociente? Vamos olhar aqui para estes termos que obtivemos. Portanto, o primeiro termo será o termo de segundo grau. Este será o termo de primeiro grau e este será o termo, no fundo, de grau 0. E como é que nós podemos saber qual o grau de cada um dos termos? Se nós começarmos com um polinómio do grau 3, então vamos passar para um polinómio de grau inferior. Portanto, se nós sabemos que este é de grau 2, este será de grau 1, este será de grau 0. E, portanto, será este o quociente desta divisão, realizada através da regra de Ruffini, que será exatamente o mesmo quociente que obtivemos realizando a divisão da outra forma. Depois de falarmos da divisão de polinómios, temos também de falar do teorema do resto. O teorema do resto diz-nos que o resto da divisão de p de x por x menos a é igual a p de a. Ou seja, se eu quiser saber a divisão de um polinómio por outro polinómio com esta forma, x menos a, em que há um número qualquer, então, em vez de estar a fazer toda a divisão para saber o resto, eu posso simplesmente chegar aqui ao polinómio e, em vez de ter x, eu substituir este valor por a. Vamos dar aqui um exemplo. Se o polinómio fosse x ao cubo menos x menos 6 e eu quisesse dividir por x menos 1, então, neste caso, o a seria igual a 1. Em vez de eu estar a realizar toda a divisão, eu posso chegar aqui e fazer p de 1. Portanto, será 1 ao cubo menos 1 menos 6. Eu vou ficar com menos 6. Menos 6 vai ser o resto da divisão deste polinómio por x menos 1. Portanto, é assim que funciona o teorema do resto. O teorema do resto é particularmente útil se eu tiver um polinómio que é divisível por outro, como vamos ver no exemplo a seguir. Como podemos ver, este polinómio não é divisível por x menos 1, porque deixa resto menos 6. Mas, por exemplo, se nós dividirmos este polinómio por x menos 2, nesse caso, o a será igual a 2. Portanto, vamos aqui fazer p de 2, vai ser 2 ao cubo, que dá 8, menos 2 fica 6, 6 menos 6 dá 0.
Então, o resto da divisão de x ao cubo menos x menos 6 por x menos 2 vai ser igual a zero, o que significa que este polinómio é divisível por x menos 2. Portanto, esta é a principal aplicação do teorema do resto. Agora vamos supor que temos um polinómio e nós queremos saber que polinómios deste tipo é que podemos ter de forma a que a divisão deste por este dê zero. O que é que vamos fazer? Portanto, nesse caso, nós vamos dizer que p de x é igual a zero, ou é como dizer que p de a é igual a zero. E nós vamos descobrir quais os valores que nós podemos pôr aqui para que este polinómio seja divisível por x menos a. Vamos supor que eu tinha aqui outro polinómio, x ao quadrado mais x menos 12, e queria saber, no fundo, quais os zeros do polinómio. Então, eu vou fazer p de x igual a zero. Portanto, x ao quadrado mais x menos 12 é igual a zero. Portanto, e agora é uma questão de fazer através da fórmula resolvente. Portanto, só para relembrar, eu pus aqui a fórmula resolvente. E, portanto, se nós temos aqui esta expressão, nós podemos passá-la para isto. Portanto, vamos ter aqui o menos b, mais ou menos, isto tudo sob uma raiz, portanto, 1 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é aqui o 1x ao quadrado, portanto, a será 1, vezes c, que é aqui o menos 12. E tudo isto sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Agora é uma questão de resolvermos esta expressão. Portanto, aqui vai ficar menos 1, mais menos, aqui 1 ao quadrado mais 48, portanto fica 49, raiz de 49 vai dar 7. Portanto, aqui fica menos 1 mais ou menos 7, e em baixo fica 2. Agora é uma questão de pormos, de um lado, x igual a menos 1 mais 7 sobre 2, e do outro lado, x igual a menos 1 menos 7 sobre 2. Portanto, deste lado fica menos 1 mais 7 vai dar 6, 6 sobre 2 fica 3, e do outro lado fica menos 1 menos 7, vai dar menos 8, menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. Portanto, vai ser esta aqui a solução desta equação. E agora é fácil perceber quais é que vão ser as raízes do polinómio. Portanto, vai ser o 3 e o menos 4. Então, nós podemos, em vez de escrever o polinómio assim, escrevê-lo de outra forma. Portanto, nós podemos dizer que p de x vai ser igual a... Como a vai ser igual a 3, nós vamos ficar com x menos 3. E do outro lado, vamos ficar com... Como temos menos 4, vai ficar x mais 4. E pronto, nós podemos aqui escrever o polinómio desta forma. E, portanto, nós sabemos que x menos 3 e x mais 4 vão ser ambos divisores deste polinómio. Se nós fizermos p de 3 ou p de menos 4, o resultado vai ser 0. Portanto, 0 é o resto da divisão de p de x por x menos 3 e por x mais 4. Portanto, é assim também que podemos decompor um polinómio nos seus fatores. Existem alguns casos, em particular, em que é muito fácil chegar à decomposição do polinómio em fatores, que é o caso da diferença de quadrados. Portanto, a diferença de quadrados diz-nos que x mais a vezes x menos a é igual a x ao quadrado menos a ao quadrado. Portanto, quando nós vemos aqui x ao quadrado menos 16 igual a 0, nós automaticamente podemos ver que temos x ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 0. Portanto, neste caso, o 4 vai ser o a. E, portanto, logo a partir daqui, nós conseguimos chegar diretamente aos fatores do polinómio. Portanto, nós podemos dizer que o polinómio vai ser igual à multiplicação destes dois fatores. Então, quais são as raízes do polinómio? Ou seja, quais são os zeros do polinómio? Vão ser menos 4 e 4. Portanto, lembrando que isto é x menos a, portanto aqui nós temos x menos 4. Por isso é que aqui é menos 4 e deste lado vai ser o 4. Portanto, 4 e menos 4 serão as duas raízes ou os dois zeros do polinómio. Existe ainda uma outra situação particular que é o quadrado do binómio, que nos diz que x menos a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Portanto, quando nós temos aqui este tipo de fórmula, em que nós temos x ao quadrado menos 6x, 6x é 2 vezes 3, mais 9, que é 3 vezes 3, nós podemos logo começar a pensar se não teremos aqui um quadrado binómio. Portanto, neste caso, se nós temos 2 vezes 3 e 3 vezes 3, então o a será igual a 3. Portanto, nós poderemos obter a expressão x menos 3 ao quadrado e obtemos de uma forma muito mais fácil as raízes do polinómio. Neste caso, 3 vai ser uma raiz dupla do polinómio, porque o 3 é 2 vezes o zero do polinómio. Portanto, através do quadrado do binómio, não tivemos que recorrer nem ao teorema do resto, nem a uma divisão, para saber quais os dois zeros do polinómio e para o decompor em fatores. E agora, falta-nos só ver como é que podemos estudar o sinal de uma função polinomial. Ou seja, como é que podemos saber quando é que a função polinomial é positiva ou negativa? Isso faz-se a partir dos zeros. Portanto, primeiro vamos aqui ver quais os zeros de p de x, ou seja, quais os zeros de x ao quadrado mais x menos 12. E nós há bocadinho já tínhamos visto que seriam o 3 e o menos 4. E, portanto, sabendo os zeros do polinómio, nós conseguimos calcular quando é que o polinómio vai ser positivo ou negativo. Portanto, nós vamos pôr aqui nesta linha o x menos 3, aqui o x mais 4, e aqui o x menos 3 vezes o x mais 4, que é o próprio polinómio. Quando nós tivermos um número inferior a 3, o resultado será sempre negativo. Portanto, vamos pôr aqui o menos nestes três lugares. E se x for superior a 3, o resultado vai ser sempre positivo. Portanto, vamos pôr aqui o mais. Em relação ao x mais 4,
x mais 4 é igual a 0 quando x é igual a menos 4. Portanto, vamos por aqui um 0. E depois, se x for inferior a menos 4, o resultado vai ser sempre negativo. Portanto, aqui pomos um menos. E daquele lado, portanto, se x for superior a menos 4, então o resultado será sempre positivo. E agora que nós sabemos quando é que x menos 3 é negativo ou positivo, e o mesmo para x mais 4, nós podemos dizer quando é que a sua multiplicação vai ser positiva ou negativa. Portanto, se x menos 3 é negativo de menos 4 para baixo, e o mesmo acontece com x mais 4, a multiplicação de dois negativos irá dar um positivo. Portanto, o polinómio será positivo de menos infinito a menos 4. Portanto, se x menos 3 é negativo e x mais 4 é igual a 0, como já vimos, menos 4 será um zero do polinómio, portanto, neste caso, a multiplicação destes dois irá dar 0, visto que 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Aqui temos x menos 3 negativo, x mais 4 positivo. Negativo com positivo vai dar negativo, portanto vamos pôr aqui um menos. Aqui, novamente, vai dar 0, porque x menos 3 vai dar 0. E aqui, por fim, portanto, temos positivo e positivo, portanto aqui vamos ter positivo também. Então, sabemos que o polinómio será positivo de menos infinito a menos 4, aberto, e será positivo também de 3 a mais infinito. Será negativo apenas de menos 4 a 3. O estudo do sinal de uma função pode também ser útil para resolver uma inequação. Portanto, vamos supor que num exercício nos pediam para resolver esta inequação. Portanto, o que é que eu iria fazer? Portanto, eu iria ver os zeros do polinómio, como já vimos são o 3 e o menos 4, e eu iria aqui fazer este quadro de sinais. E, portanto, iria ver que o polinómio é inferior a 0, ou seja, negativo, entre menos 4 e 3. Portanto, através deste quadro de sinais, eu conseguiria obter a solução desta inequação. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa as notificações. Eu espero que o vídeo te tenha ajudado a perceber melhor a matéria das funções e que tenhas muito sucesso nos teus próximos testes ou exames. Até à próxima!